Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Bom, eu estava vendo esses dias sobre Dia das Bruxas, né? E me lembrei de um caso. Eu estava aqui numa cidade do norte do Paraná chamada Apucarana. Eu estava descarregando uma carga ali. E aí, você sabe, eu tô ali esperando. O cara falou: aguarda aí para descarregar um pouco. Eu estava na beira da rua, numa sombra, e pendurado na cerca, sabe aquela. Na cerca não, na grade do portão, sabe aquelas grades de metalon? Um par de botas. Sabe essas botas que a gente usa para trabalhar? O caminhoneiro usa muito para entrar nas empresas. Aí, rapaz, um par de botas secando para cima, assim, sabe? Como se ela tivesse deixado ali para secar. Olha para você ver como que a história me chega. Eu estou começando a contar do comecinho para você entender como que é a contação de história lá no nosso podcast. Aí eu tô lá, tinha mais outro caminhoneiro lá e a empresa estava fechada. E não tinha ninguém lá, o cara pediu para aguardar que depois do almoço o pessoal vinha descarregar a carreta. E eu tô ali esperando ali, outro caminhoneiro também lá no caminhão, né? Um senhor que mora perto ali, na cidade chamada Marilândia do Sul, se não me engano. Aí eu tô ali, de repente, olhando aquele par de botas e vendo, novinha, cara, um par de botas, sabe, dessas caminhoneiros usam para entrar em empresa, ela é até um equipamento de segurança, né? Ela faz parte do IPI. É uma bota que ela tem um bico de ferro, assim, né? Quem trabalha em empresa sabe que bota que é eu tô falando. Aí eu imaginei, falei, mas será que largaram essa bota, esqueceram essa botina aí? Novinha, cara, né? Aí eu falei, rapaz, eu precisando de um par de botas desse. Já engordei os olhos, né, no par de botas. Falei, rapaz, ó, eu cheguei aqui que era 6 horas da manhã, descarregou um caminhão aí, esse par de botas tá aí desde a hora que eu cheguei. Eu acho que pousou esse par de botas aí. Aí tá ali olhando aquele par aquela botina, né? Fala bota, mas é botina. Aí chegou um funcionário lá da empresa, que logo após o almoço, falou, ó, o pessoal já chega para descarregar aí você já entra para descarregar. Aí eu perguntei, falou, viu, quem que esqueceu essa botina aí? Aí ele falou, rapaz, essa botina tá aí já faz uns 3 dias já. Aí eu falei, rapaz, eu vou pegar pra mim, novinha, cara, eu ia precisar comprar mesmo, né? Só usa pra entrar dentro da empresa, sabe? É equipamento de segurança. Aí o cara falou, ó, se quiser pegar aí eu de uma olhada, assim, mas novinha, ali, pendurada na grade ali. Novinha, número que eu calço ainda, 42. Falei, rapaz, se não tiver ninguém, eu vou pegar essa bota. Aí o outro caminhoneiro falou, rapaz, eu também fiquei com vontade de pegar, só que o calço 39 não serve pra mim. Mas se você quiser pegar, pega, ninguém falou nada mesmo, tá aí, né? Mas nova a bota. O par de bota daquela hoje custa acho que uns R$ 90. Mas tava ali e falei, não vou deixar passar essa oportunidade. Aí peguei a bota, dei uma olhada, vi que ela tava mesmo nova. Aí falei pro outro caminhoneiro, falou, acho que eu vou ficar com essa bota assim. Aí o caminhoneiro falou, rapaz, mas você não tem medo de usar as coisas que os outros já usou? Eu falei, não, por quê? Tem medo. Porque rapaz, eu desde pequeno minha mãe falava, olha, usar roupa que os outros usou, usar sapato que outros usou e tal, essas coisas não... E começou ali a conversa, sabe pra você ver, né? Do nada começa a conversa e do nada são caos sobrenatural. Aí eu perguntei pra ele, falei, mas vem cá, mas por que você... Aí me interessei, né? Falei, não, porque minha mãe toda a vida ela contou pra nós que, ó, tem coisa que não pode a gente fazer, você sabia, Márcia? Eu falei, não. Ó, por exemplo, você tá com uma blusa assim, tá faltando um botão, aí a pessoa na pressa pega uma linha e uma agulha, vai lá e costura o botão sem tirar a roupa do corpo. Você sabe que não pode fazer isso? Eu falei, não sabia. Mas assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu fui dando assim, linha pro cara para ele. Então, minha mãe contava que se atrasa, cada ponto que você dá com a roupa no seu corpo, você atrasa um ano da sua vida. Eu falei, aí, rapaz, não sabia não. Eu falei, tá, mas e essa questão da botina aí? Não, botina é o seguinte, rapaz, ó, você vai pegar uma coisa que outra pessoa já usou. E de repente vai saber se esse cara que tá aí não morreu. Eu falei, não, morreu, acho que não, de certo. Acho que ele foi algum caminhoneiro que molhou
veio para descarregar, falou, ó, vou colocar a bota aqui, é o que eu estava imaginando, vou colocar essa botina secar, até que eu descarrego o caminhão, na hora que eu for embora eu pego a botina, né? E foi embora e esqueceu a bota ali. É isso que deve ter acontecido. Eu falei, é mesmo, né? Ó, mas eu do seu não usava não, ó, porque uma vez, eu vou contar a história pra você. Aí eu falei, ó, lá e vem, né? Eu vou contar a história, ó, eu conto a história desse jeito mesmo, gente. Eu vou contar a história pra você. Nós era pequeno e tinha na minha cidade uma senhora. Você sabe aquela senhora que a casa dela é uma bagunça, mas todo mundo gosta da mulher? Ela é assim, ela benzia, ela cuidava dos cachorros, ela cuidava dos gatos, ela tinha planta de tudo quanto é tipo para fazer remédio na casa dela. Ela sabia de todas as benzas, de todas as rezas, sabia de tudo. E muita gente, e ela era uma senhora assim, já de idade, era uma senhora assim, como eu vou dizer, era uma senhora feia, sabe? A molecada se assustava. Então, cresceu-se ali nós achando que aquela senhora era uma bruxa. E na verdade, essa senhora, ela era até parteira ali da época. Da cidade nossa era pequena e não tinha hospital. O hospital mais perto que tinha era aqui em Apucarana. Você veio daqui da minha cidade, dá mais ou menos uns 40 quilômetros. E essa senhora que era bezedeira, parteira, sabia de tudo. E essa senhora, quando nasceu, ela fez o parto quando eu nasci. Fui eu que nasci pela mão dela. Né? Então, muitas coisas que nós acreditamos de quando é mulher, que minha mãe contava para nós, era essa senhora que contava, que ensinava minha mãe. Olha, não costura roupa no corpo, não usa roupa que outra pessoa deixou, não faz tal isso, não... Sabe aquela pessoa cheia de misticismo? Então, nós cresceu aprendendo da minha mãe falando para nós, e minha mãe aprendeu com essa senhora que falava. Então, aconteceu que um dia, essa senhora, ela passou ruim, ela ficou tempo internada. E essa senhora gostava da molecada da cidade, toda ela conhecia até por nome. Era uma cidade pequena também, então é comum isso acontecer, né? Só que a molecada tinha medo dela, porque achava assim, né? Brincava na época, ó, é a bruxa da esquina lá, que ela morava numa casa de esquina, era um terreno de esquina, cheio de árvore e cercado por uma cerca de balaústra velha, e nesse quintal uma casa bem velha mesmo. Então, a molecada tinha... E essa senhora não tinha energia elétrica na casa dela. Então, de noite, a maioria das casas tinha energia, ela não tinha. Então, a iluminação que vinha da casa dela à noite era uma vela, era um lampião. Então, era uma coisa que proporcionava bem mesmo a molecada imaginar que aquela velha era uma bruxa. Você entendeu? E a molecada sabia, né? Aí você vê o moleque, criança, como que é, né? Então, de maneira que ela era, assim, uma senhora muito bondosa, tudo, mas a molecada tinha medo dela, até mesmo por causa da aparência dela, né? Ó, então, como eu estava dizendo, eu nasci pelas mãos dessa senhora, que era parteira. Não só eu, como muitas outras crianças lá da minha cidade. Isso o senhor, o outro motorista, contando para mim. E essa conversa começou justamente da botina na cerca lá. Aí o rapaz, daí eu vendo ele contar, ele dava risada. Falei, rapaz, e um dia essa senhora estava internada, e um dia eu cheguei da escola e falei, olha, o nome dela era Dona Ana. Ó, a Dona Ana quer ver você. Ela tá lá no hospital, ela falou que quer ver todas as crianças antes dela ir embora. Aí eu falei, mãe, mas pra onde que essa senhora vai? Não, pelo ir embora dela, acho que ela vai morrer. Nossa, a molecada entrou em desespero, que ninguém queria ir lá no hospital ver ela, sabe? Mas ela era, assim, uma senhora muito bondosa, uma molecada que tinha medo. Sabe aquela pessoa, assim, que você chega perto dela, porque sua mãe tá obrigando, você vai meio assim, sabe, com medo, né? Enfim, todo mundo tinha medo dela. As crianças, os mais novos não, molecada, mas já o pessoal, os pais, as mães já sabia bem dela, né? Sabia das condições dela. Dizia-se, alguns lá da cidade, que ela até nem era, ela não assim, ela tinha uns problemas assim, leves mentais, entendeu? Porque tinha hora que ela saía pro quintal rezando de noite, falando alto, sabe? Uma hora ela fazia umas rezas na beira da calçada. Era uma coisa assim que não era comum da pessoa fazer. Então a pessoa lá da cidade julgava que ela não era muito certa da cabeça. E para outros que não era da mesma crença que a maioria, falavam, não, essa senhora aí deve estar com o capeta no colo, só pode. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Sabe, porque dependendo da crença que você tem, você encara as coisas de jeito diferente, né?
O pessoal, cada um com a sua crença, né, devido à religião que tem nas suas doutrinas. Então, para nós, molecada, nós era o medo nosso. É a dona Ana, bruxa lá da esquina. E a senhora ficou ruim. É, olha, então, mas você sabe que benzedeira sempre tem esses nomes, né? Dona Ana, dona, né? E então, essa senhora ficou. Esses nomes. Mas porque antigamente pobre gostava de pôr o nome do filho de santo, né? É João, Pedro, Antônio, Mané, Manuel, né? Era o nome de santo. Então, Dona Ana, você sabe que Dona Ana, Santa Ana era a avó de Jesus Cristo, né? Então, a Dona Santa Ana é padroeira dos senhores, dos avós, né? Então, o povo antigamente gostava de pôr o nome dos filhos de santo. Hoje, os mais modernos, é tudo nome mais diferente. Karen, Pato. Então, ninguém queria ir ver. E a minha mãe obrigando. Falei, não, você vai lá ver, que a dona Ana gosta muito de você. Muitas vezes você era menino, ela benzeu, você ficou bom, benzeu sua irmã. Ficou, então você tem que ir lá ver a dona Ana, tadinha. Ela vai partir dessa para melhor. Mas o partir dessa para melhor, nós não sabíamos que era morrer. No partir dessa para melhor, ia mudar de cidade. Porque minha mãe não queria contar para nós a realidade, que o partir dessa para melhor era morrer. Depois que nós foi ficar sabendo desses, né? E o caminhoneiro contando para mim desse jeito que eu tô contando para vocês. Rapaz, eu sei que por fim a dona Ana morreu e o menino não foi lá ver ela. E a minha mãe, o rapaz contando, a minha mãe era muito amiga dela, gostava muito, sempre requisitava ela para fazer uma bênção, uma simpatia ou algum remédio, né? E por fim a minha mãe falou: olha, dona Ana foi embora tão triste, queria ver você, filho. E você lá não foi ver dona Ana, sabe? Foi comovendo o coração do moleque, né? E ainda contando pra mim. Aí passados uns dias, enterraram a dona Ana, né? Lá no cemitério da cidade lá. Passado algum tempo, e todo mundo, né? Casa vazia, abandonada. Então, aquela casa ficou como um ponto turístico da cidade, da molecada lá. Ó, a casa fantasma lá da dona Ana, lá vocês foram. Né? Porque até então a gente achava isso, né? Na cabeça da molecada, e o cara contando dessa mesma maneira. Aí, rapaz, passado um tempo, na minha casa, o rapaz contando. Tô contando do jeito que ele me contou. E na minha casa tinha um fogão a lenha. E lá, todas as casas lá da minha cidade, demorou para chegar bujão de gás. Você vê, esse senhor que estava me contando, já tinha lá seus 65 para 66 anos. Em cidade pequena de bem interior, né? Então, demorou a chegar bujão a gás, demorou para chegar tudo. E todas as casas tinham bujão de gás. Um dia, Márcio, eu tô lá e eu lembro que naquela tarde eu passei na frente da casa da dona Ana, fiquei olhando. Sabe, me deu assim uma certa saudade da época que nós enchíamos o saco dela lá, passando, às vezes a molecada tirava até um pouco de sal. E aí, aquela noite, sabe, foi uma noite assim diferente, porque eu escutei assim lá do meu quarto, que era uma casa de madeira, e do meu quarto dava para ver pelas frestas da porta, se caso ela estivesse encostada, bem o rumo do fogão, onde minha mãe sempre estava cozinhando. Eu tô ali deitadinho, quietinho, escuro, já tarde da noite eu escuto o barulho de gente assoprando para acender o fogão. Sabe quando a pessoa sopra assim para acender o fogo? Eu pensei comigo, falei, a mamãe tá dormindo, mas quem que tá querendo acender fogão ardendo? E eu escutando, mas assim, como tava tudo escuro, eu vendo aquele assoprar, de repente eu vejo o clarão, o fogão acendeu. Mas não era comum em casa, numa hora daquela, acender fogão, né? Minha mãe acordava cedo, acender fogão para nós, para fazer o café para nós, e pro meu pai que saía trabalhar, tipo 5 horas, 5h30, 6 horas. Mas não aquele horário que eu já imaginava, talvez até nem era tão tarde, porque também não tinha relógio, imaginei. Porque quando você dorme um pouquinho, se perde a noção do tempo. Então eu imaginei que era bem madrugada já. E talvez não fosse. Eu vendo aquele barulho de soprar fogão, e revejo aquele clarão. Quando eu resolvo olhar por frente da porta, quem que eu vejo no pé desse fogão assoprando fogo lá para acender? Bem a dona Ana. Aquilo me deu um arrepio tão grande que eu fechei os olhos assim e me cobri com a coberta, sabe? Cobri com a coberta assim, porque eu ia, meu Deus do céu, dona Ana tá lá na cozinha, dona Ana tá lá na cozinha. Sabe, foi dando aquele medo, foi dando aquele gelo, eu vendo clarão. Porque casa de madeira, que geralmente não tem forro,
se faz um clarão lá na cozinha, você vê na casa toda, né? Casa não tem forno, não tem nada. E eu vendo aquele clarão, e aí eu, sabe, não é que eu perdi um pouco o medo. Eu fui devagarzinho, eu abri um pouco a porta e eu tô olhando a dona Ana soprando aquele fogo, o fogo já aceso e a dona Ana escorada assim de frente pro fogão e assoprando. Quando de repente eu olho assim, eu não sei se foi sonho, eu não sei se foi um pesadelo, eu não sei se foi coisa da minha cabeça. Quando ela tá olhando assim por cantinho da frente, isso eu tremendo, é isso lá contando pra mim, o senhor contando pra mim, isso eu tremendo. No que eu olho assim, que eu firmo os olhos pra ver mesmo a dona Ana com aquele clarão que vinha do fogo, assim que dava pra ver aquela silhueta da dona Ana, que eu tinha certeza que era ela. Quando ela olha pra mim assim, ela tinha um cabelo, sabe, o cabelo quando ele é preto, mas ele fica branco já com a idade, assim, ela costumava amarrar assim, perto do pescoço, então era um cabelo comprido, mas assim, fazia assim, tipo um véu assim na cabeça, sabe? O jeito que o pessoal amarrava cabelo antigamente, ele contando pra mim. Eu falei, sei. Márcio, quando eu tô olhando aquele lá, que eu tô olhando pela fresta assim da porta assim, que eu vejo que eu tenho certeza que é a dona Ana, que eu pensei em chamar minha mãe, ela dá uma olhada pra mim assim, com aqueles olhos brilhantes, mas não era a dona Ana, mano. Era uma caveira escrita, como se fosse uma bruxa mesmo. Não sei se pelo fogo, pela aquela claridade, ou foi pela sombra, eu vi uma figura horrível assim. Era a dona Ana, mas era uma figura como se fosse uma caveira, uma coisa feia. Que eu dei aquele cu e chamei, mãe! Sabe, no meio da noite, todo mundo na casa acordou. Quando a minha mãe entrou no quarto, eu tava debaixo da cama. Debaixo da cama, segurando o travesseiro e chorando. O que foi, meu filho? O que foi a dona Ana? Mãe, a dona Ana acendeu o fogão. A dona Ana, mãe, acendeu o fogão. Minha mãe falou, não tem ninguém lá no fogão, rapaz. O fogão tá apagado, não, tá aceso o fogão. Eu senti até o cheiro da fumaça. O estralo que a lenha dava, eu senti até o cheiro da fumaça. Não tem ninguém lá, rapaz. Não tem ninguém não, ela tá lá no fogão, ela olhou pra mim, mãe, ela morreu, ela apareceu pra mim. E por fim, aquela noite eu fui acabar de dormir no quarto da minha mãe. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Aí, seu Márcio, eu conto de pé junto, que não foi sonho. Porque quando era moleque eu sonhava também, sempre sonhei. Mas eu juro por ser de pé junto, seu Márcio. Eu não quis ir ver a dona Ana lá no hospital, ela queria me ver, às vezes para me despedir, pois ela veio ali, no pé do fogão. E como nós chamava ela de bruxa, chamava ela assim, ela apareceu para mim do jeito que nós chamava ela, como se fosse uma bruxa, no meio da noite. Pois olha, minha mãe tirou eu debaixo da cama e me levou até no fogão para ver que o fogão estava apagado, estava até frio já. Não tinha fogo, não tinha nada. Pois eu vi o clarão, eu vi o estralo da madeira, eu vi ela soprar e eu vi a hora que ela virou para mim, com a mesma roupa. Mas daquele dia para cá, ele contando para mim assim, daquele dia para cá eu morro de remorso de não ter ido lá no hospital ver ela. Eu morro de dó, e sempre eu rezo para ela, porque ela era uma pessoa bondosa. Só que ela era uma pessoa desleixada, sabe, aquelas pessoas que não se cuidam, aquelas pessoas que não têm vaidade, aquelas pessoas que vivem a vida em prol dos outros e se esquecem dela mesmo. Casa dela lá na esquina, tinha lá 10, 15 cachorros, quanto aparecesse ela alimentava, ela dava comida, gato tinha um monte, a casa dela era assim, não tinha energia, o pessoal até se propôs uma época, pôr para ela, ela não quis, sabe? E ela vivia assim, porque naquela época nem essas coisas de aposentadoria não tinha. E ela, como todo mundo gostava dela ali na cidade, todo mundo ajudava ela. Um levava pão, outro levava arroz, outro levava... E ela vivia aquela vidinha dela ali. Benzia todo mundo, gostava de todo mundo, não fazia mal para ninguém. Mas nós, por ser molecada, e moleque você sabe como que é, põe as coisas na cabeça, para nós ficou sabendo como... A gente ficou imaginando ela como uma bruxa. Mas na verdade, ela podia até ser uma bruxa, porque antigamente, e daí nós conversando ali, que antigamente a pessoa que fazia uma coisa diferente, nos antepassados lá, era considerado bruxa, era considerado, sabe, e nós, com aquilo na cabeça, nós desenhava na escola, bruxa, assim, falava, a dona Ana aqui, ó, sabe, aquela coisa de criança, né? Pois olha, num sonho, num pesadelo, numa coisa da minha cabeça, a dona Ana veio mostrar para mim. Depois, com o tempo passado, né, eu já mocinho, crescido, depois casei, conheci outras pessoas que beze, e conversando com um, com outro,
ela veio, eu vi assim um esclarecimento na minha cabeça. Eu falei, sabe por quê, Márcio? O rapaz contou para ele, sabe por quê, Márcio, aconteceu aquilo comigo? Porque é o seguinte, ó, para analisar. Eu não fui lá ver ela no hospital, e ela queria muito ver nós, né? A turma da cidade, que a maioria que reuniu, foi tudo lá para ver a dona Ana. E meu pai foi junto, minha mãe foi, minha irmã foi e eu não fui. E ela apareceu para mim, tipo assim, acendendo um fogo, como se ela ainda estivesse viva, para mostrar que ela ainda está aquecendo, está dando vida. Porque um fogo, quando você cria um fogo, é como a vida que está sendo criada, né? É uma coisa boa, né? E ela apareceu para mim como se despedir. Eu que enxerguei ela ruim, porque eu tinha no meu subconsciente, muitas vezes, que ela era uma bruxa. Então eu enxerguei ela que jeito meu eu achava que ela era do jeito que eu imaginava, no meu eu, assim, como ela era. E na verdade ela não era, né? Então, ficou por muito tempo ali, molecada. Depois a molecada tudo cresceu e o homem contando. Cresceu e tudo, e por fim isso aí virou coisa assim, história de nós dar risada junto, né? Eu moro lá até hoje, na mesma cidade, ele contando para mim. Aí depois eu entrei, descarreguei o caminho, eu fiquei ali pensando. Falei, pois é, né? Como que as coisas é, de uma botina pendurada numa cerca, começam. Eu tenho muita sorte, viu, gente? Eu tenho muita sorte. Ô, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição deste episódio. Man.